É com muita alegria que nós começamos o primeiro mini curso do ensino Kepler, que vamos falar sobre ondulatório e eletromagnetismo. Nós vamos falar primeiro sobre eletromagnetismo. Não vai ser um curso propriamente dito de eletromagnetismo, como eu disse, é um mini curso. Ou seja, nós vamos tratar das equações de Maxwell. Então vamos deduzir as equações de Maxwell e depois vamos ver como a gente sai das equações de Maxwell e chegamos nas ondas eletromagnéticas. Ou seja, saímos da equação de Maxwell e viajamos, vamos dizer assim, para a ondulatória, tudo bem? Na parte de eletrodinâmica. Não vamos tratar sobre distribuição de carga, polarização, propagação de ondas em meios materiais, onda plana. Não. Nós iremos tratar apenas de equações de Maxwell e saindo das equações de Maxwell e chegando na ondulatória, nas ondas eletromagnéticas. Reforçando que a gente não vai fazer um curso completo de eletromagnetismo. É apenas um mini curso, é apenas uma parte introdutória para ver como que é linda essa área e é uma das áreas mais legais da física. Então vamos ao nosso cronograma que isso vai ficar mais claro. Como eu disse, é um mini curso. Então serão poucas videoaulas. Primeiro, vamos começar com uma revisão de cálculo vetorial, que é esse vídeo e o próximo. Essa é a primeira parte e a segunda parte será no próximo vídeo. Depois, vamos para a lei de Gauss, que é a primeira equação de Maxwell. A primeira e a segunda, a lei de Gauss para eletrostática e para magnetostática, para o magnetismo. Depois, vamos para a lei de Faraday. Saindo da lei de Faraday, chegamos na lei de Ampère e correção de Maxwell. Assim, fechamos as 4 equações de Maxwell. Daí, falamos sobre a equação da onda, deduzimos ela. Depois, solucionamos a equação da onda. Iremos visualizar as ondas eletromagnéticas. Então, como a partir dessas 4 equações de Maxwell, porque essa lei de Gauss aqui tem 2 embutidas nela, né? Como que saindo disso aqui nós chegamos na equação da onda e qual que é a solução para esse caso aqui e alguns exercícios para fixarmos bem os nossos aprendizados. Sempre importante falar das referências bibliográficas. Então, utilizaremos o livro Elementos de Eletromagnetismo do Sadiku, terceira edição, e também Eletrodinâmica do Griffiths, terceira edição. Então vamos começar de fato a nossa aula de cálculo vetorial, primeira aula, a primeira parte. Então, como eu disse, a primeira parte a gente vai falar sobre vetores e operações vetoriais, falar bem assim, porque isso é um conceito muito importante. E é uma aula nível ensino médio, então não vai precisar nada de cálculo 1, cálculo 2. E a segunda parte daí vai precisar de muito cálculo diferencial integral, que é cálculo vetorial. Tudo bem, vamos para a primeira parte, então, que vamos falar sobre vetores e operações vetoriais. Mas primeiro, o que é um vetor? Bom, um vetor é uma quantidade que possui magnitude, direção e sentido. Isso que é a principal diferença entre vetores e escalares, né? O escalar ele não depende da direção e do sentido. A temperatura não depende da direção e do sentido, enquanto a velocidade depende, enquanto a força depende. Então, essa é a grande diferença de um vetor para um escalar. O vetor ele depende da direção e do sentido. Tudo bem? O tempo, a massa, não depende da direção e do sentido, enquanto a força, a velocidade, o momento linear, a aceleração dependem sim da direção e do sentido, para onde que está indo, tudo bem? E uma grande, importantíssima, isso que caracteriza e fecha e lacra o sentido de vetor, é que o vetor tem uma capacidade de se transformar com relação às coordenadas. Então, ele se transforma adequadamente quando se troca de coordenadas. Porque nós temos vários tipos de coordenadas. Você pode rotacionar um eixo cartesiano e gera um novo eixo de coordenadas. Você pode trabalhar com coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas. Então a gente vai ver isso também ao longo do curso, tudo bem? Principalmente com lei de Gauss a gente vai ver essa troca de coordenadas. Então vamos pensar no seguinte, num eixo cartesiano normal, z e y, tudo bem? Imagina que tem um x saindo aqui do quadro, mas isso a gente omitiu esse x para facilitar o entendimento. E nós vamos rotacionar esse eixo
YZ e formar um novo sistema de coordenadas que será o eixo Y barra Z barra. E vamos estudar o comportamento de F com relação depois dessa rotação. Esse F faz um ângulo, um certo ângulo, θ barra, com esse novo sistema de coordenadas. Então, esse vetor F está aqui fazendo um ângulo θ barra com esse novo eixo de coordenadas. A gente rotacionou um certo ângulo, saiu do YZ para o Y barra Z barra, rotacionando a um certo ângulo. E também a gente tem o ângulo que faz esse vetor F com o sistema original, vamos dizer assim. Chamamos esse ângulo original de θ e o ângulo de rotação de φ. Bom, a primeira equação que a gente pode gerar a partir disso é que se eu pegar θ barra mais φ, isso dá θ. Isso está na nossa cara. Se eu analisar as componentes de F com relação a YZ, eu acho Fy, que é nada mais que F cosseno de θ. E acho Fz, que é pegar essa componente aqui, que é nada mais nada menos que F seno de θ. E se eu quiser achar as componentes para o novo sistema de coordenadas? Bom, eu quero achar Fy, F barra Y e F barra Z. F barra Y é F cosseno de θ barra. Só que θ barra é θ menos φ, certo? Então, vamos lá. F barra Y vai ser F cosseno de θ barra. Só que θ barra, se eu isolar aqui, é θ menos φ. Então, é F cosseno de θ menos φ. Só que cosseno de alfa menos beta é cosseno de alfa cosseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Então, nós separamos aqui. Se eu fizer a distributiva, fica F cosseno de θ cosseno de φ menos F seno de θ seno de φ. Só que F cosseno de θ a gente já sabe quem é Fy. E F seno de θ a gente já sabe também quem é Fz. Então, a gente pode falar que F barra Y é Fy cosseno de φ menos Fz seno de φ. Ou seja, as componentes no sistema original ponderado aí por senos e cossenos do ângulo de rotação. Para Fz é a mesma análise, só que com seno de θ barra. Com seno é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Mesma coisa. Mesma coisa aqui. Faço a distributiva e acho absolutamente a mesma relação. Tudo bem? Só que agora Fz cosseno de φ menos Fy seno de φ. É o mesmo raciocínio que a gente utiliza para achar a componente F barra Z. Tudo bem? Então, o que nós teremos agora? Nós poderemos formar uma matriz com essas entidades. Ou seja, eu posso, se eu quiser achar, se eu tenho Fy e Fz, as componentes de F no eixo Y e no eixo Z, e quero achar F barra Y e F barra Z, eu posso apenas multiplicar esse vetor aqui por uma matriz. Esse vetor coluna por uma matriz de transformação, que a gente definiu como cosseno de φ seno de φ menos seno de φ cosseno de φ. Se eu fizer essa multiplicação, Fy vai ser igual a cosseno de φ vezes Fy, seno de φ vezes Fz, que é a mesma coisa que a gente achou anteriormente. Tudo bem? Então, essa matriz é uma maneira compacta da gente organizar as nossas equações. Tudo bem? Acho que por enquanto está tudo tranquilo. Bom, só que a gente pode generalizar isso. Vamos supor que a gente tenha as coordenadas, vamos incluir o x. Né? A gente estava só com z e y, vamos incluir o x. Incluindo o x, a gente tem essa transformação aqui de coordenadas. Então, se eu tenho fx, fy, fz, ou seja, o vetor f em relação à coordenada x, y, z, e quero ir para a coordenada x barra, y barra, z barra, basta eu pegar essas componentes e multiplicar por essa matriz de transformação. Tudo bem? Que serão fatores no estilo aqui, cosseno de φ, seno de φ, menos seno de φ, cosseno de φ. Tudo bem? Isso aqui é uma maneira generalizada da transformação dessas coordenadas. A partir disso, a gente consegue definir o conceito de tensor. O que é um tensor de enésima ordem?
é um tensor de enésima ordem, possui n índices, 3 elevado a n componentes e se transforma com n fatores r. Tudo bem? Uma coisa interessante é que na álgebra linear, a partir do tensor a gente consegue definir um monte de coisas. O tensor generaliza muito. Então, o tensor de ordem 1, por exemplo, é o vetor. Como assim é o vetor? Bom, se a gente fizer um tensor com índice i, ele vai ser um somatório de k indo de 1 até 3 desse fator rki vezes tk. Ou seja, rjt1 mais r2i-t2, rit1 mais r2i-t2 mais r3i-t3. Ou seja, você tem aqui o formato de um vetor. Um tensor de ordem 0 é, por exemplo, um escalar, porque possui 0 fatores de transformação e uma componente, ou seja, um escalar. Um tensor de ordem 2 é uma matriz. Ou seja, você vê como que o tensor ele generaliza tudo de álgebra linear. Bom, vamos continuar aqui então. Vamos para operações envolvendo vetores. Temos a primeira operação básica, soma e subtração. Então, temos a soma de dois vetores, tanto A mais B e a subtração A menos B. Que a gente vai ver que a subtração nada mais nada menos que você somar com o vetor invertendo o sentido dele. Então, para entendermos melhor a soma de vetores, imagina um vetor A, temos aqui um vetor B, e se eu quiser inverter esse vetor, ou seja, achar o vetor menos B, eu só vou inverter o sentido dele, a direção é a mesma. Ou seja, invertemos aqui o sentido, mas a direção é a mesma. Perceba que esse ângulo que ele faz é o mesmo. Tudo bem? Se eu fizer A mais B, como que eu faço essa soma vetorial? Eu pego o vetor A, eu vou ligar no final do A o começo do B. O vetor A mais B, eu tenho que pegar o início do A e ligar com o final do B. Ou seja, vai ser esse vetor aqui, A mais B. E A menos B é o mesmo raciocínio, só que com o vetor B, agora com sentido... a gente inverteu o sentido do vetor B. Ou seja, eu pego o A, vou pegar agora o início e ligar no final desse menos B, ou seja, aqui, e faço a operação, ou seja, eu pego o início do A, ligo no final do menos B e tenho um vetor A menos B. Tudo bem? Então, vamos para outros tipos de operação vetorial e algumas propriedades. Bom, multiplicação por um escalar. Se eu pego um escalar alfa, que pertence aos reais, e multiplico por essa soma vetorial, é a mesma coisa que eu somar os vetores ponderados por esse fator, por essa constante alfa. Tudo bem? Você faz a distributiva normal. Vamos falar agora sobre uma operação importantíssima, que é o produto interno ou produto escalar. A escalar B é a mesma coisa que eu pegar o módulo deles e multiplicar pelo cosseno do ângulo que esses dois fazem. Ou, se eu tiver as componentes de A e as componentes de B, basta eu pegar a componente X com a componente X, componente Y com a componente Y, componente Z com a componente Z, multiplico elas e somo aqui. Então, AX, BX mais AY, BY mais AZ, BZ. Isso aqui é só uma revisão, então não é um estudo de álgebra linear aprofundado. Ou seja, qual que é a interpretação geométrica disso aqui? É o produto de A vezes a projeção de B ao longo de A. Tudo bem? Então, é como se fosse a gente pegando A vezes a projeção de B ao longo de A, na direção de A. Produto externo ou produto vetorial, outra operação importantíssima. Se eu pego A vetorial B, isso vai dar um vetor. Aqui, você percebe que não tem nenhuma orientação, não tem nenhum vetor unitário indicando sentido e direção. O que está indicando aqui que o produto entre dois vetores tem como resultado um escalar. Tudo bem? Então, o produto escalar entre a força e
o caminho em que ela está percorrendo vai gerar o trabalho, que é escalar. Energia é uma propriedade escalar. Então, o produto interno entre dois vetores ou produto escalar sempre vai gerar um escalar, não gera uma propriedade vetorial, um objeto vetorial. Já o produto externo ou produto vetorial, você multiplica dois vetores, você gera o produto vetorial. Então, A vetorial B é a mesma coisa que pegar o módulo deles, multiplicar pelo seno de θ, e você vai gerar um vetor, ou seja, o produto vetorial tem como resultado um vetor, e esse vetor vai estar sempre normal a esses dois vetores. Qual que é a representação geométrica disso? Pega o vetor A, multiplica vetorial, faz o produto vetorial com o vetor B. Se eu fizer a regra da mão direita, eu vou ver um vetor perpendicular a eles, que é esse A vetorial B, tudo bem? Então, você tem que utilizar a regra da mão direita aqui no produto vetorial, tudo bem? Qual que é a representação geométrica de A vetorial B? A gente está calculando nada mais nada menos que a área desse paralelogramo formado por esses dois vetores. Então, quando você faz a regra da soma, você pode fazer a regra do paralelogramo também, né? Se eu faço A mais B, eu traço paralelamente esses dois, forma esse paralelogramo e a resultante daqui, ou seja, a gente monta esse paralelogramo, calcula a área dele a partir de A vetorial B. Tudo bem? Outra forma, se você não tiver os módulos e nem o ângulo que eles fazem, né, que A faz com B, a gente pode utilizar essa operação matricial aqui. A gente calcula o determinante dessa matriz, os vetores unitários, as componentes do primeiro vetor, que está aqui mais à esquerda, e embaixo as componentes desse segundo vetor. Tudo bem? Temos o produto triplo também, que é eu pegar um vetor, eu faço o produto escalar entre um vetor e entre um produto vetorial. Ou seja, eu pego esse A vetorial B e faço um produto escalar com C. Você percebe que se você for movendo para a direita, mantém, ou seja, tudo bem, você pode mover esse C aqui para a direita, que vai dar a mesma coisa, tudo bem? Isso a gente vai utilizar lá em lei de Faraday. Qual que é a representação geométrica do produto triplo? É o volume do paralelepípedo formado pelos três vetores. Então, você tem o vetor C, o vetor A e o vetor B. Se eu fizer A vetorial B, eu acho a área da base. Se eu fizer o produto escalar com C, eu acho a altura, portanto, eu acho a área da base vezes a altura. É aí o volume do paralelepípedo formado por esses três vetores, pelo vetor A, vetor B e o vetor C. Bom, encerramos agora a primeira parte, a primeira aula de cálculo vetorial. Espero que vocês tenham gostado e até a segunda aula. Muito obrigado.